O Apocalipse tem se cumprido, a sua vida, Deus, está próxima. Ah, Senhor, mas quantos, Deus, estão lá fora? Minha mãe, meus irmãos, ah, Deus, nós temos falado a tua palavra, mas eles não querem, Senhor, se achegar a ti. Ah, Senhor, aquele que estava na escola, o nosso amigo, o nosso vizinho, papai, não tem deixado a sua palavra fazer parte da sua vida, mas tem, meu Pai querido, casado, se dado em casamento, feito as suas férias,
Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ou seja, 23, 24, 25, 26 e 27. 1 Coríntios. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele volte pela segunda vez. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou trazer uma ministração, estudo, uma palavra sobre os significados da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Hoje é culto de Santa Ceia. Nós antecipamos por conta de um evento que será realizado na próxima semana. E nós estamos aqui, irmãos, com a nossa mesa posta, com o cálice, suco da uva e com o pão. Mas, irmãos, o que é que significa, o que é que simboliza o pão e o cálice? Irmãos, a ceia do Senhor é um rito de comunhão entre o cristão e Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, é um dia de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos demonstrando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão e a nossa oração e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem muitos que gostariam de estar no dia do culto de Santa Ceia para estar em comunhão, mas tem gente, irmãos, que está, mas não está em comunhão. Hoje é dia, irmãos, de você estar em comunhão com Jesus Cristo. Irmãos, como que é que você entra em comunhão? Levanta a tua mão, glorifica a Deus. Irmãos, a pior coisa é que você chegar no pregador: posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Irmão, você não veio aqui para olhar para a minha cara, para olhar para essas bandeiras. Você veio aqui para dizer glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Mas eu não vou sentir, você não vai sentir nunca, irmão, se você não abrir o teu bocão e dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Irmãos, aqui é um lugar de adorar, aqui não é um lugar de beber, não é um lugar de conversar, não é um lugar de olhar roupa, aqui é um lugar onde eu venho ter comunhão com Deus. E como é que eu tenho comunhão? Dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Como é que eu tenho comunhão com Deus? Quando pega a harpa, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ou seja, vamos bater palma, todo mundo, vamos bater palma, irmão. É nesse momento que você tem comunhão com o Senhor, irmãos. Aleluia. Irmãos, a Santa Ceia, ela significa a continuação da vida espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida espiritual começa. Quando nós somos batizados, a nossa vida espiritual, ela também é o início. E toda vez que você toma a Santa Ceia, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a tua vida espiritual ela está em continuidade. Tem gente que não canta mais, que não prega mais, que não ora mais, que não lê mais a Bíblia, não tem mais vontade. Mas eu e você estamos aqui. Janeiro passou, fevereiro passou, março passou, abril passou, maio passou, chegou o mês de junho. E se Deus quiser, nós iremos até o dia 31 de dezembro, aleluia, com a nossa vida espiritual.
espiritual. Irmão, Jesus nesta noite quer restaurar a tua vida espiritual. Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar, Ele quer que você exalte e glorifique o nome dele. Amém? Irmãos, quem é que falou para nós participarmos da Santa Ceia? Irmãos, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Maria, não foi Herodes, não foi Nabucodonosor, não foi Gabriel, não foi Serafim. Quem falou, irmãos, foi o Senhor Jesus Cristo. Então o que nós fazemos aqui hoje, irmão Teli, foi uma ordenança. Ele determinou: fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reúnam, aleluia, participa do pão que representa o meu corpo, participa do suco da uva que representa o meu sangue da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia, irmãos, ela é administrada frequentemente. É frequente, irmãos. A ceia não é uma vez por ano, não é a 2 vezes por ano, não é a cada 10 anos você participa da ceia. Não, é frequentemente. Irmão, se a igreja pudesse, ela faria todas as vezes, se reunisse. Mas também, irmãos, ficaria muito custoso. Mas, irmãos, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ou seja, muitas igrejas no Brasil, fazem uma vez por mês. Porque, irmãos, a Santa Ceia, ela é uma vitamina. Da mesma maneira que nós comemos, recebemos nutrientes, carne, feijão, verdura, legumes, e o nosso físico, o nosso músculo, o nosso corpo ganha massa muscular, a Santa Ceia, e você fica forte, e você levanta, você dorme, você anda. Irmãos, imagina uma pessoa que não come, que não bebe água. Uma pessoa que não come, que não bebe água, irmãos, ele vai ter dificuldade de andar, ele vai ficar sem força, ele vai ficar uma pessoa anêmica, magrinha. A mesma coisa, irmãos, a Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, ela é, aleluia, o fortificante do crente. Quando você toma a Santa Ceia, você está pronto para andar mais um mês na presença de Deus, para você andar nesta terra, para você vencer as tentações, para você vencer o inimigo, para você vencer as provas. Deus, aleluia, Ele gosta quando eu e você participemos da Santa Ceia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu posso participar da Santa Ceia hoje, amanhã, não tem nenhum problema. Quando você for visitar uma igreja, tem ceia, pode participar. Exemplo, eu fui na igreja sexta-feira, teve ceia, participei, amém. Ontem, amém. Hoje, amém. Amanhã eu vou na igreja, tem. Irmãos, basta. Isso é a Santa Ceia, comunhão com Jesus Cristo. Se eu estou em comunhão, nada vai me impedir de comer o pão e de tomar o cálice. Amém? Irmãos, a igreja primitiva, de acordo com Atos 20, versículo 7, eles participavam da Santa Ceia, partiam o pão no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? É hoje, é domingo. Todo domingo eles tinham a Santa Ceia, todo domingo, 4 vezes por mês, ou no mês que tem 5 domingos, eram 5 vezes. Amém? Irmãos, é como que a igreja primitiva participava da Santa Ceia, diferente de hoje. Mas hoje não estamos dentro da Bíblia, estamos. Irmãos, era participado domingo de manhã, era chamada a festa do ágape, a festa do amor. Cada um levava, irmãos, um prato com alimento, com bebida, e aí eles levavam, porém, irmãos, havia uma coisa esquisita. Porque, exemplo, uma família levava só um pouquinho de comida, a outra família levava um monte de comida, e uma família não levava nada. E aí, irmãos, o que acontecia? Paulo fala, cada um antecipando toma a sua própria Santa Ceia. Ou seja, o Chicão trouxe um boi, ele come o boi inteirinho com a Priscila e com o Arthur. O seu Teli trouxe um coelhinho, ele come o coelho dele. A irmã José trouxe meia dúzia de ovos, ela só vai comer o ovinho dela. O Davi trouxe o quê? Metade de um pãozinho. Ou seja, o Francisco comia o boi dele inteiro, enquanto ele estava comendo um pãozinho só, um pãozinho seco. E aí, irmãos, Paulo diz, é por isso que uns têm fome, né? Uns acabam se empapuçando, se enchendo, e outros até, irmãos, inclusive na Santa Ceia, se embriagavam. Que coisa mais esquisita, irmãos. E Paulo fala, esperai uns pelos outros.
Aí depois, irmãos, Chicão estava com a barriga cheia, esse daqui estava com a barriga bem vaziazinha. Aí havia celebração, pegava o pão e pegava o suco de uva, apresentava, orava ao Senhor, todo mundo participava e ia embora. Porém, irmãos, uns iam embora com a barriga vazia, com a barriga bem vazia e com a cabeça baixa, e triste, porque havia o egoísmo. Amém, irmãos? Mas aqui, irmãos, hoje a Santa Ceia é só com pão e só com o suco da uva. Amém? Glória a Deus. E que não haja, irmãos, o egoísmo no nosso meio. Outra coisa, irmãos, outro significado da ceia do Senhor. A ceia, irmãos, ela é um memorial. Para que memorial? Para você lembrar. Todo memorial, irmãos, toda estátua que é levantada ou coluna para lembrar da morte de alguém, para lembrar de alguma coisa do passado, irmãos, Jesus Cristo, irmãos, a Santa Ceia, ela é um memorial para quê? Para você olhar lá atrás, quando ele foi morto na cruz, quando ele foi crucificado na cruz, quando ele foi cuspido, quando ele foi chicoteado, quando ele derramou o sangue dele. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos olhando lá atrás. Aleluia, tem um louvor que diz: pelo sangue, somos redimidos, pelo sangue carmesí. E tem outro louvor, aleluia, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que os meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. E tem outro louvor, irmão querido: o de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Assim, irmãos, a Santa Ceia, aleluia, é um memorial para lembrar da morte de Jesus Cristo, que nos traz salvação. É nosso dever, irmãos, sempre na Santa Ceia, nos lembrar qual é o preço da nossa salvação. Não é dólar, não é ien, não é bolívar, não é reais, não é centavos, não é réis. O preço da nossa salvação foi o sangue. Não foi o sangue de bode, não foi o sangue de ovelha, não foi o sangue, aleluia, glória a Deus, de galinha, mas foi o sangue do Filho de Deus que morreu há 2000 anos atrás no Calvário. Aleluia, o preço da minha salvação. Aleluia. Irmãos, outro ensinamento da Santa Ceia. A ceia, irmãos, ela ensina a encarnação. O que é encarnação? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Jesus Cristo deixou o céu, irmão. A Bíblia diz: deixou o esplendor da sua glória. Ele veio na forma de homem, ele veio na forma humana, ele nasceu no ventre de Maria, ele nasceu no ventre de uma virgem que estava prometida, no ventre, aleluia, da noiva de José. E ali ele foi gerado, e ele nasceu, e ele cresceu, e ele se desenvolveu. E aos 30 anos de idade ele começou o seu ministério. E aos 33 anos de idade, Jesus Cristo foi levado para o madeiro. Aleluia, ele veio. Ele não é um mito, ele não é, irmãos, uma lembrança do passado. Ele veio aqui, ele se identificou comigo, ele se identificou com você. Irmãos, havia uma teoria no passado que dizia, o gnosticismo: Jesus não veio aqui, foi um fantasma. Quando as pessoas viam ele, era apenas um fantasma. Aleluia. Tem uma teoria que diz, irmãos, que ele não
ensina a expiação, ensina a morte de Cristo. Algumas pessoas dizem, irmãos, que Jesus não morreu, que Jesus, aleluia, o corpo dele, ele não morreu, que ele saiu e depois ele se casou com Maria Madalena. Eu quero dizer para você, irmãos, que na cruz ele perdeu cerca de 8 litros de sangue, ele morreu. Mas eu quero dizer para você que no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, e ele está vivo, ele está na Assembleia de Deus, ministério, sua vida, ele está no nosso meio. Sinta a presença dele, sinta a graça dele, sinta o poder dele, sinta o perdão dele, ele está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. A Santa Ceia ensina, irmãos, que Jesus Cristo veio e ele nos garante salvação. Aquele que levantou a sua mão, quando descer a sepultura, não vai para o Hades, não vai para o inferno, ele vai para o paraíso. Se Jesus Cristo arrebatar a igreja agora, a morte de Jesus Cristo, a Santa Ceia ensina que você vai para o paraíso. Lá está Paulo, lá está Maria, lá já está João Batista, lá está Abraão, Isaac, Jacó, lá estão os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Ving. Eles estão aguardando o arresto, a primeira ressurreição, a volta de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Irmãos, responsabilidade ao participar da ceia. Primeiramente, irmãos, eu quero dizer, para participar da Santa Ceia tem que estar batizado. E Deus manda dizer para você: vou preparar para que você seja batizado. Você vai descer as águas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você vai ser, o velho homem vai ser mergulhado e o novo homem vai subir, nova criatura. Jesus vai preparar, nós vamos fazer o batismo na Assembleia de Deus, ministério Sulamita, e Deus vai honrar a minha e a tua fé. Oh, aleluia! Irmãos, a primeira responsabilidade ao participar da Santa Ceia é estar com a vida espiritual em ordem. O que é estar com a vida espiritual em ordem, irmãos? Está em oração, está adorando a Deus, está glorificando. Tem um monte de gente, irmãos, que não está com a vida espiritual em ordem, que não ora mais, que não canta mais, que não prega mais, que não lê mais a Bíblia. Aleluia, irmão. Tem um monte de gente na igreja que é um cadáver ambulante. Mas hoje Deus quer abençoar a minha vida espiritual, quer abençoar a tua vida espiritual. Tem gente que não tem vontade de vir na igreja, que vem porque, irmãos, ele é obrigado. Irmãos, ninguém é obrigado. Venha adorar ao Senhor teu Deus. Levanta a tua mão agora e glorifique e exalte a Ele. Deus, aleluia, Pai. Deve, irmãos amados, participar da Santa Ceia, irmãos. Aleluia, quem está com a vida moral em ordem. Irmãos, tem gente que participa da Santa Ceia que tem amante. Tem gente que participa da Santa Ceia, faz coisa errada. Tem gente que participa da Santa Ceia, mente. Tem gente que participa da Santa Ceia, rouba. Tem gente que participa da Santa Ceia, participa de coisas do mundo. Irmãos, a pior coisa, uma pessoa tem a esposa dele, está com amante, ele está aqui, ele rouba, ele faz coisa errada. Irmãos, é para a própria condenação. Eu conheço poucos irmãos dentro da igreja que viviam no pecado, que viviam no erro e participaram da Santa Ceia. Infelizmente, irmãos, aleluia, ele paga um preço caríssimo. Quando nós formos participar da Santa Ceia, a nossa vida tem que estar moralmente limpa. A Bíblia diz: santifique-se, seja santo. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Eu sou de uma época, irmãos, em que no culto de Santa Ceia levantava, irmãos, Deus levantava um profeta, seja homem, seja mulher, e ele levantava: você conserta a sua vida, conserta o teu altar. Deus, irmãos, ele quer um conserto na nossa vida, um conserto no nosso altar, aleluia, para que nós não venhamos a participar da ceia dignamente. Irmãos, aleluia, eu sou de uma época em que no culto de Santa Ceia o pastor falava: tem alguém contra o outro, aleluia, levante-se, abraça o teu irmão, peça perdão para o seu irmão, olhe no olho do seu irmão. Nós não podemos participar da Santa Ceia magoado, angustiado, entristecido, e não entristecer o Espírito Santo. Glória ao nome
Senhor. Aleluia. Paulo diz, irmãos, examine-se o homem assim. Irmãos, eu não tenho direito de ficar examinando a vida de ninguém. Mas eu não posso ficar examinando, cada um tem que examinar, irmãos. A igreja não, irmãos. A liderança da igreja, ela pode procurar saber o que é que está acontecendo. Porque, irmãos, tem gente da igreja que vai ao caso aqui, todo mês foge da Santa Ceia. No dia do culto da Santa Ceia, ele arruma a programação. No dia do culto da Santa Ceia, ele vai para o shopping. No dia do culto da Santa Ceia, ele vai visitar um familiar. Aí, irmãos, ele fica um ano sem tomar a Santa Ceia. Meus irmãos, glória a Deus, hoje já é a sexta Santa Ceia que nós iremos participar. Mas eu te falo uma coisa, não deixa, irmãos, que o diabo impeça você de tomar a Santa Ceia. Tem gente, irmão, aleluia, porque levantou triste, não vai tomar a Santa Ceia. Porque teve uma simples discussão com a esposa ou com o esposo, aleluia, não vai tomar a Santa Ceia. Porque alguém lhe ofendeu, não vai tomar a Santa Ceia. Irmãos, faça assim: Senhor, perdoa aquele que lhe ofendeu, eu perdoo ele. Se você não está com nenhum pecado, com nenhum problema, chega aqui, irmãos, pega o pão, pega o suco da uva, e você vai receber o fortificante, o alimento espiritual para a tua alma. Aplauda ao Senhor. Para terminar, irmãos, aleluia, quem é que deve ministrar a Santa Ceia? A Santa Ceia, irmãos, ela é sempre ministrada por uma autoridade da igreja. É por isso que tem gente que faz culto lá e às vezes quer fazer Santa Ceia lá. Tem gente que faz culto no monte e quer fazer a Santa Ceia lá. Tem gente que faz uma confraternização, um culto de ação de graça em casa, quer fazer a Santa Ceia lá. A Santa Ceia é realizada na casa do Senhor. Um presbítero, um diácono, uma diaconisa, um missionário, um pastor, um bispo, um homem de Deus consagrado, revestido de autoridade, é que pode pegar o pão, é que pode pegar o cálice, irmãos. Nunca, irmãos, participe de rebelião, pessoas que não são, aleluia, consagradas para ministrar a Santa Ceia. Graças a Deus, irmãos, eu fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, agora eu sou um evangelista, um pastor desta casa, sempre fui consagrado. Então, irmãos, adore o nome do Senhor pela vida dos pastores, dos presbíteros e dos evangelistas que são usados por Deus para participar. Quais são os elementos da Santa Ceia, irmãos? A Santa Ceia, irmãos, é pão. Que tipo de pão? Qualquer pão, irmão. Pode ser pão com fermento, pão sem fermento, pode ser pão francês, pode ser bisnaga, pode ser uma bolachinha, pode ser até uma mandioca, irmão. Se você não tem pão, pode ser uma mandioca. Amém? Mas, irmãos, você tem que consagrar ao Senhor. E o suco, irmão, Jesus falou, o suco da vide. Tem gente, irmãos, que usa álcool, que usa pinga, que usa vinho mesmo, vinho alcoólico, vinho sangue de boi. Não, irmãos, é o suco da uva. Amém? Nós fazemos a Santa Ceia com o suco da uva. Pode ser Maguari, pode ser Del Valle, pode ser Quissuco, pode ser suco do tanque, não tem problema, irmãos. Aquilo apenas, irmãos, representa, simboliza. E muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Santa Ceia, durante toda a história da igreja, havia entendimento diferente. A Igreja Católica, irmãos, tem o pensamento da transubstanciação. Eles acreditam que quando você ora pelo pão e ora pelo suco, se transforma no corpo de Cristo. Não é verdade, irmãos. Não se transforma. Alguém que já comeu o corpo de Cristo, isso aqui simboliza, irmão. Amém? E o Martinho Lutero, irmãos, o ponto de vista luterano, que é a consubstanciação, é mais ou menos igual à Igreja Católica. Acredita que Jesus Cristo está presente e está misturado com o pão e com o vinho também. Não é verdade, irmãos. O Jesus não está misturado aqui não. Irmãos, Jesus, aleluia, de acordo com o ponto de vista calvinista, que é a presença espiritual, irmãos, em toda a Santa Ceia, Jesus está presente na igreja, irmãos. Ele está no altar, ele está na nave da igreja, ele está com as crianças, está com os obreiros, está na porta da igreja, porque Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando, irmão, Jesus está aqui hoje, na ceia de janeiro ele estava, na ceia de fevereiro ele estava, na ceia de março
sentimos que Jesus está aqui, irmão. A presença dele é maravilhosa. Ele está aqui, o Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui. Irmãos, se nós entrarmos aqui e ficarmos só olhando para cima, olhando para frente, olhando para baixo, olhando para a esquerda, olhando para a direita e perguntando o que eu vim fazer, o que eu vim adorar, irmãos. Eu vim adorar, aleluia. Por isso que ele está aqui. Se ele não estivesse aqui, irmãos, que graça teria? Se ele não estivesse aqui, não teria graça a nossa reunião. Mas eu quero te dizer, ele está aqui, os anjos deles estão aqui. Sinta a presença de Jesus nesta noite, sinta ele na casa, ele está no meio do povo, no meio da igreja, andando no meio, aleluia, glória ao nome do Senhor. A Santa Ceia, irmãos, recebe vários nomes: ceia do Senhor, o partir do pão, mesa do Senhor. Aqui é a mesa, irmãos. Essa mesa não é do professor evangelista Edson, do pastor Edson. Essa mesa aqui não é da Assembleia de Deus Sulamita. Qualquer pessoa da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, da Deus de Amor, se quiser entrar, participar da mesa do Senhor, a mesa é do Senhor. É melhor, irmão, cercar essa mesa do que cercar uma mesa cheia de boi, onde tem a infelicidade, onde tem a traição. Essa mesa é mesa santa, essa casa é casa santa. Adore ao Deus maravilhoso, amém, irmãos? E para encerrar, irmãos, 3 olhares ao participar da Santa Ceia. Quando você participar da Santa Ceia, irmãos, primeiramente, olhe para trás, olhe para os cravos nas mãos de Jesus, olhe para a coroa de espinho. Cada espinho, irmãos, tinha aproximadamente 7 centímetros e entrou na massa cefálica no meio do teu Jesus. Cada prego, irmãos, tinha mais ou menos 20 centímetros e foi colocado aqui nessa parte. Colocado não, foi estacado, irmãos, na mão esquerda e na mão direita. A minha Bíblia diz que uma lança atravessou aqui, irmãos, próximo do coração. A minha Bíblia diz, irmãos, que ele tomou chicotada. Foram chicotadas e mais chicotadas. Sempre quando você participar da Santa Ceia, diga: muito obrigado, Senhor, obrigado pelo cravo na mão, obrigado pela coroa de espinho, obrigado pela cusparada, obrigado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. O segundo olhar, irmãos, quando nós participarmos da Santa Ceia, é olhar para dentro, é um olhar interior. Irmãos, você tem que manter a tua vida santa, para que todo mês você participe da Santa Ceia. O dia de se santificar não é só no dia da Santa Ceia, nem na semana da Santa Ceia. Tem pessoa que gosta de jejuar, que gosta de consagrar só no dia da Santa Ceia. Tem que consagrar sempre, jejuar sempre. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Irmão, santifique-se. E o terceiro olhar da Santa Ceia, irmãos, é olhar para frente, é um olhar futuro, é um olhar profético. Paulo falou, irmãos: participai dessa Santa Ceia, porque representa a morte de Cristo. Anunciais a morte de Cristo até que ele venha. Então, quando você participa da Santa Ceia, você está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. E agora, irmãos, terminando essa parte da palavra, eu quero que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo e continue com a sua Bíblia aberta aí.